Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Em uma conversa que eu tive com o Guilherme veio me perguntar o seguinte: Adolfo, quem é Amin Rodor? Aí eu falei, mano, Amin Rodor, cara, Amin Rodor é um professor do NASP. O cara estuda cristologia há mais de 20 anos. É um dos principais combatentes do perfeccionismo dentro da igreja adventista, né? Um cara muito gente boa e tal. Bom, e o cara é uma das maiores autoridades de cristologia dentro da igreja. Fala, tá, não, porque eu vejo ele muito citado nos debates que tem dentro da igreja sobre perfeccionismo. Eu vejo ele aqui citado, mas eu particularmente desconheço. Falei, não, velho, dá uma olhada nos vídeos, nos sermões que ele faz, e você vai entender, cara, você vai entender o que eu tô dizendo. Ele falou, não, beleza, vou dar uma olhada. E aí ele me lançou mais uma segunda pergunta: Adolfo, por que os grandes teólogos eles são desconhecidos? Assim, se você pegar, você tem uma gama muito grande de teólogos que são nego bruto, virado no giraia, mas eles são desconhecidos do público, né? Ele me perguntou assim: Adolfo, quem que é Elias Brasil? Eu falei, rapaz, Elias Brasil, ele só tem uma tese de doutorado falando sobre o santuário, na Bíblia, né? Então, a maior autoridade em santuário do Brasil é Elias Brasil, mano. Elias Brasil. Ah, tá. Só que assim, vai numa igreja, você que é adventista ou você que não é adventista, vai numa igreja adventista, fica o convite aqui, chega na igreja, pede autorização pro ancião, fala assim: gente, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, não é doutrinária nada, mas aqui, quem aqui conhece Wilson Paroski? Alguns vão levantar a mão, se a igreja for uma igreja de pessoas que estudam, que têm conhecimento, alguns vão levantar a mão. Talvez se algum teologando estiver lá. Beleza. Tá, aí você faz a seguinte pergunta. Tá, alguém de vocês aqui já leu algum dos livros dele? Alguém conhece o que ele é, quem ele é, como é que é? Desconhece. A maioria da igreja vai desconhecer. Um autor, um teólogo adventista, uma grande autoridade dentro da crítica textual do Novo Testamento, professor de Novo Testamento no NASP durante muitos anos, primeiro brasileiro a escrever uma lição da escola sabatina, e adivinhe, é desconhecido pelos adventistas. Ok? Aí você olha assim e fala, pô, velho, então é complicado. Por exemplo, um vídeo passado eu mencionei Joaquim Azevedo. Joaquim Azevedo, isso. O cara é uma das maiores autoridades de copta no mundo. Uma das grandes autoridades de copta no mundo. Pergunte se algum adventista sabe disso. Não sabe, cara. Né? E o que acontece? Os grandes teólogos, eles ficam mais no mundo acadêmico, escrevendo artigos, escrevendo livro. Se você não adentra este mundo, você desconhece. Você fica perdido. Né? Aí ele falou assim: Adolfo, mas por que o Vejam Só não leva esses teólogos? Porque de vez em quando leva uns adventistas meia boca lá, velho, que só leva fumo. De vez em quando. Eu até achei engraçado, né? E eu falei, não, mano, é porque os teólogos mesmo, se você pegar os grandes teólogos, os teólogos mesmo, vamos pegar, tô pegando aqui a igreja adventista como referência, mas isso também se aplica aos batistas, se aplica aos presbiterianos, se aplica aos metodistas, né? Os grandes teólogos, eles vão escrever artigo, eles não vão estar falando sempre, né? Isso me lembra uma palestra que eu assisti de um autor, do tradutor da NVT, cara, me fugiu o nome dele, cara, me fugiu o nome desse teólogo, ele é calvinista, cara, e depois eu coloco no comentário aqui, ele fez o seguinte menção no vídeo dele: meu, quando o cara fala bem demais, ele não é um grande estudioso. Porque existem pessoas que falam bem, mas elas não são grandes estudiosas. E você tem grandes estudiosos que não falam bem. Então, por exemplo, quem se destaca ao falar as coisas não são os grandes teólogos. São quem fala bem, quem fala bonito, né? Quem fala, às vezes, até de maneira simples. Porque quando você estuda um tema complicado, a sua linguagem se torna complicada. Rapaz, já teve vezes pessoas falam: Adolfo, vai devagar aí. Esses são os termos da crítica textual. Tanto é que eu ensino isso no meu curso de crítica textual. Eu ensino a linguagem da crítica textual, já no primeiro módulo, para o cara entender o que eu estou falando, porque senão o cara vai viajar, né? E vai viajar na maionese. E aí, quem quiser um curso de crítica textual, ó, link na descrição, ok?
Mas então o que acontece? Os grandes teólogos, eles acabam não é que eles não são chamados por Vejam Só. Vejam Só leva grandes teólogos, né? Leva grandes teólogos, leva leigos também e por aí vai. Mas você tem uma gama muito grande de teólogos que ficam desconhecidos mesmo, cara. Ficam desconhecidos. Aí os mais conhecidos se destacam. Vou citar um exemplo. Isso ocorreu há muitos anos atrás com um amigo meu. Quando o Na Mira da Verdade saiu, o Leandro Quadro saiu, teve um rapaz aqui conversando, não comigo, mas com um amigo meu, e ele chegou pro cara e falou assim: não, mano, o Leandro Quadro bagaça demais, cara. O cara sabe muito, e não sei o que, o cara sabe muito. O conhecimento é difícil de medir, mas dentro de fato, o Leandro Quadros ele é bom no que ele faz, no papel dele de evangelista, no papel dele de apologeta, na abordagem que ele está tendo. Eu tenho gostado muito do trabalho dele nos últimos um ano, cara. O último um ano e meio que ele tem trabalhado, rapaz, o cara tem melhorado muito, né? E tem avançado muito. Mas o cara chegou e falou: não, o Leandro Quadros sabe demais, cara, quer dar umas respostas. Aí um amigo meu perguntou assim para ele: mas e você, já conhece Rodrigo Silva? Não, mas que o Leandro Quadros sabe demais. Não sei o quê. Não, mano, você conhece Rodrigo Silva? Não, mano, mas o Leandro Quadros sabe muito, cara. Eu acho que ele é o cara que mais sabe na igreja. Véi, você conhece o Rodrigo Silva? Foi essa pergunta bem simples. O cara falou: não conheço. Na época o Rodrigo Silva ainda estava começando Evidências. Tipo assim, ele não era tão conhecido. Tem artigos dele de 1999, tese de doutorado dele desse período, que é praticamente desconhecido da grande parte dos adventistas. Hoje o Rodrigo Silva é conhecidão, por quê? Porque o cara já foi no Vejam Só, ele tem um programa Evidências, que é um programa excelente, o cara é virado no Jiraya, e por aí vai, né? Então assim, hoje ele é conhecido, mas na época que ele não era conhecido, os caras achavam que o Leandro Quadros era o cara que mais sabia na igreja. Então tá, mano, assiste alguma coisa do Rodrigo Silva. E isso se repete a todo momento, cara, porque pergunte quem é Milton Torres. Milton Torres, a maior autoridade em helenismo da Igreja Adventista, talvez da Igreja Adventista no mundo. Brasileiro, dá aula no NASP, virado no Jiraya, Milton Torres. Pergunte se algum adventista conhece. Desconhece longe, né? Pergunte para algum adventista se ele conheceu o Pedro Apolinário, se ele já ouviu falar o nome do Pedro Apolinário, o cara que formou uma geração de pastores. Tipo assim, o cara bagaçava demais, velho. Tipo, no período em que ele viveu, o trabalho que ele fez, ele foi excelente. Desconhece, cara, Pedro Apolinário. Desconhece, mano. Entendeu? E isso continua. Ele até perguntou: e Adolfo, quem é Elias Brasil? O Gui perguntou: Elias Brasil, o cara manja muito de santuário. Acho que é uma das maiores autoridades de santuário no Brasil, dentro da Igreja Adventista. Elias Brasil. Pergunte se algum adventista conhece. Desconhece. Pergunte se alguma pessoa de fora da igreja, que não seja adventista, conhece esses teólogos. Desconhece. Né? Um vídeo passado, eu mencionei quais? Alguns teólogos que são respeitadíssimos lá fora. Escrevem em inglês. Desconhecidos pelos adventistas, desconhecidos pelos teólogos de fora. Né? A mesma coisa eu falo dentro do... Você vai falar dentro dos assembleianos, por exemplo. Você tem o Ezequias Soares, acho que é a maior autoridade teológica que eu tenho conhecimento dentro do pentecostalismo. Ezequias Soares. Pergunte se grande maioria do pessoal sabe. Mas pergunta quem que é de Macedo, quem que é R.R. Soares. Pergunte quem que são esses caras. Pergunte os caras da teologia da prosperidade, eles vão conhecer todos. Mas pergunta quem é Ezequias Soares, o que o cara escreveu, a gramática que ele escreveu, a gramática que ele traduziu. Desconhecem. E por aí vai, cara, e por aí vai. Você pega aí, pergunta para algum batista se eles conhecem William Carter Taylor, né? W.C. Taylor, um dos primeiros homens a escrever uma gramática de grego no Brasil. Gramática grego que influenciou gerações de estudiosos do Novo Testamento. W.C. Taylor desenvolveu um dicionário de grego, desenvolveu uma gramática, traduziu alguns comentários. Pioneiro. Batista, pergunte se alguém conhece. Né? Pergunte quem é Valdir Carvalho Luz, o autor da maior gramática de grego em língua portuguesa. Um dos maiores linguistas, na minha opinião, no Brasil. Desconhecido, morreu em 2009. Desconhecido. Pergunte para algum calvinista se conhece. Desconhece. Conhece uns pica-fumo aí, mas teólogo de verdade não conhece. Tá ligado?
e por aí vai. Sabatini Lally, pergunte para algum calvinista, você conhece Sabatini Lally? Não conheço. Sabatini Lally foi o redator-chefe da editora Cultura Cristã. Escreveu um livro chamado O Logos Eterno. Livro excelentíssimo, que eu quero ler. Porque Pedro Apolinário citava constantemente esse livro, né? Nos estudos sobre a divindade de Jesus, o Logos Eterno, né? Até peço aí, se alguém for com o contato da editora Cultura Cristã, que me mande esse livro, cara, ou pelo menos o PDF. Se você tem esse livro, o Logos Eterno, me manda o PDF, escaneie e manda para mim, por favor, porque eu tenho interesse de ler esse livro. Então, assim, os grandes teólogos, eles ficam desconhecidos. É claro, temos um aqui que não posso passar esse vídeo sem mencionar. Deixa eu mencionar aqui claramente. Augusto Nicodemos, assim, um dos teólogos presbiterianos mais conhecidos, calvinistas. E é interessante observar, ele é conhecido, já foi no Vejam Só, vai em vários programas, é a principal figura dentro do presbiterianismo hoje, né? O cara foi reitor da Mackenzie, o cara é bagaço, o cara é joia, né? Pergunta se para algum calvinista se ele já leu alguma coisa dele, para a maioria dos calvinistas. Entendeu? Então é isso, os grandes teólogos, as suas obras acadêmicas, os grandes teólogos, às vezes eles passam despercebido mesmo, né? Às vezes passam despercebido. Aí de vez em quando um pica-fumo igual eu aparece no YouTube falando alguma coisa e explora. Isso ocorre muito, né? Tô usando eu como exemplo aqui, né? Porque tem cara que tem um conhecimento tremendo, velho. Você olha pro canal do cara, o cara não tem inscrito. Ou você olha pro cara, o cara já escreveu uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, desconhecido. Mas aí você vê um carinha lá falando besteira, o cara falando besteira e o cara tem 1 milhão de inscritos, 200 mil inscritos. O cara falando de coisas ocultas, 200 mil inscritos. Falando maior besteira sobre maçonaria, 200 milhões de inscritos. Ué, como que o cara sabe tanto sobre maçonaria? Ele tá lá dentro por acaso? Entendeu? Então, você pega os caras que sabem, muitos caras que sabem, eles vão passar despercebidos, principalmente no Brasil. Aí, voltemos ao Vejam Só. Cara, o Vejam Só é um programa excelente, leva teólogos de todas as denominações, né, para um debate, para uma coisa saudável, por aí. Só que é interessante que você pode perceber que quando eles vão levar um grande teólogo, mesmo um cara que se destaca, normalmente não é para o debate, é para uma entrevista, é para uma apresentação. Por exemplo, 2 vezes que o Wilson Palocci foi para lá, foi para debater? Não foi. Foi para falar sobre a crítica textual. Wilson Schoss, teólogo, luterano, uma das principais figuras dentro da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi lá, não foi para debater, foi para apresentar. Edson de Faria Francisco, também, mesma coisa. Né? Não vão para debater. O próprio Augusto Nicodemos nunca foi para debater. Eu não me lembro de nenhum debate dele no Vejam Só. Mas ele foi para prestar o quê? Para dar palestra, explicar, dar alguns detalhes. Às vezes foi um outro convidado, alguma coisa, mas dentro desse aspecto. Rodrigo Silva é a mesma coisa. Porque a vida desses caras é estudar para apresentar algum material acadêmico e tal, né? Porque muita gente acha que porque tem um bacharel em teologia, acha que é teólogo, como no meu caso. Tem um bacharel em teologia, já acha que é o teologão. Pá, eu não tenho nenhum escrito acadêmico ainda. Nenhum escrito, não tenho nenhum livro publicado. Teólogo é quem contribui com a teologia. Se você tem um bacharel em teologia, você é um bacharel em teologia. Você não é um teólogo, né? A gente fala que é teólogo e tal, para não desqualificar a pessoa e tal, não nos animar. Mas teólogo mesmo é aquele que está produzindo algo teológico, né? Eu tenho produzido no YouTube vídeos e tal. Então, assim, os grandes teólogos, as grandes figuras que eu tenho conhecimento, eles não debatem, velho. Eles não debatem. Até brinquei uma vez com o Roche, Sérgio Monteiro. Falei, Roche, do jeito que você tá indo aí, rapaz, logo você não vai mais pra debate no Vejam Só não, hein, cara. Né? Ele riu, ele falou, não, Adolfo, vai demorar mais um pouquinho. Uma vez eu perguntei pro Leandro Formic, doutorando pelo mestre, falei, Formic, onde é que você vai pro Vejam Só, mano? Eu quero ver você lá no Vejam Só. Ih, Adolfo, deixa eu terminar meu doutorado primeiro, por aí vai. São grandes teólogos que são desconhecidos, né? Leandro Formic, ele tá escrevendo, né? Tá terminando o doutorado dele, o cara é muito fera, muito gente boa. E é isso aí. Então, os grandes teólogos, eles vão passar despercebidos na história, pela grande massa. Mas sempre vão ser conhecidos entre
entre aqueles que pesquisam, aqueles que entendem a linguagem deles, né? Um dos meus alunos de grego, quando eu comecei a mencionar um Batista de 1914, uma gramática Greek, Euler Christian, uma gramática monstro, me fugiu o nome do autor também, Arthur Robertson. Eu falei, mano, vai lá, Arthur Robertson bagaça. E ele começou a pesquisar sobre Arthur Robertson, tem alguns livros dele traduzidos para o português já. Ele morreu em 1915, alguma coisa assim. O cara, uma maior autoridade grego. Você falou em grego na modernidade, você está falando de Arthur Robertson. Pergunta se alguém conhece o cara. Os caras desconhecem. Pergunte para algum teólogo, vai conhecer, né? Também tem o Augusto Vailate, cara, um teólogo excelente. o cara bagaça muito, né? E por aí vai. Então, assim, boa parte dos teólogos eles vão passar despercebido. Boa parte. O seu trabalho acadêmico vai passar despercebido pela grande maioria. É simples assim. Simples assim. Se o meu canal fosse de piada, de coisas fúteis, com certeza ele seria 1 milhão de vezes maior. Mas como eu trato de uma área muito específica, ele é desconhecido. É totalmente desconhecido, né? E por aí vai. Então, assim, eu acho que eu já falei demais, enrolei demais. Não vou conseguir finalizar esse vídeo se eu continuar falando, então eu vou finalizá-lo por aqui. Mas saiba de uma coisa, se você estudar profundamente, se você apresentar estudos acadêmicos, saiba que possivelmente você vai passar despercebido. É claro, salvo alguns exemplos que vai te tornar pop se você aparecer na televisão ou gravar vídeos no YouTube, ou seja lá o que for. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.